Pessoal, boa tarde. Estou mudando aqui a forma de iniciar o programa porque o pessoal da minha família estava me gozando que eu uso muito oi, gente. Mas o que eu gosto mesmo é do oi, gente. Deixa eles gozarem. Olha, o tema que eu vou abordar hoje são os podcasts, tá? Eu adoro podcasts. Vou falar um pouquinho mais sobre como eu ouço, programas favoritos e tal, mas adoro. Eu ouço há muitos anos já. Eu comecei ouvindo Luciano Pires, que é talvez um dos mais melhores e mais antigos podcasters do Brasil. Luciano tem um canal chamado Café Brasil, excelente, recomendo muito. Ele está no mercado aí há 15, 16 anos, então esse é o tempo que eu ouço podcast, desde quando era só mato, né? Inclusive já fiz um programa com o Luciano, ele tem uma variação chamada Leadercast, que eu tive a honra de dar uma entrevista. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, falando um pouquinho, desculpa aqui a câmera balançando, queria falar para vocês que na verdade os podcasts são um resultado natural da evolução da mídia. A mídia, de uma maneira geral, evoluiu muito rapidamente em função da pressão da internet e mais recentemente das mídias sociais, né? Se vocês forem fazer uma análise, né? Putz, a TV aberta evoluiu para TV a cabo, depois evoluiu para streaming, o streaming matou o cinema, a comunicação escrita foi altamente impactada pelas imagens, pelos vídeos, YouTube, TikTok, Instagram, tudo isso foi tirando a paciência, a vontade das pessoas lerem, se aprofundarem, né? É uma das consequências ruins, uma juventude mais rasa, mais impaciente para consumir conteúdo, né? E surpreendentemente, uma das mídias que muita gente achava que ia ser uma das primeiras a morrer, o rádio, ela evoluiu para um outro tipo de mídia parecido. O rádio é casting, né? Casting significa broadcasting, é distribuir conteúdo para um grande número de pessoas. O rádio em si, eu diria que tá meio morto mesmo. Pensa quando vocês ouviam rádio, ouviam música no rádio. Quem ouve música no rádio hoje? Ninguém. Você ouve música no Spotify, você tem suas playlists e tal. Você liga o rádio no carro, só no carro, assim mesmo para ouvir noticiário de manhã ou no fim da tarde e distraído. Não presta atenção no que está sendo falado ali. A evolução do rádio foram os podcasts, né? Que estão bombando no Brasil, estão bombando no mundo todo. A pergunta que eu colocaria é por que os podcasts estão fazendo tanto sucesso quando as suas mídias raiz de origem estão com problemas? Vários motivos, né? Eu anotei alguns aqui para não esquecer de nada, né? Primeiro é a democratização do casting. Você, para ter emissora de rádio, primeiro você tem que ter uma licença. A licença é o governo que concede, burocracia, corrupção, etc. Vocês sabem como é que funciona no Brasil. O podcast, se você não quiser apuro técnico na produção e depois na distribuição do conteúdo, se você não tiver grandes ambições, você pode pegar teu celular e começar a produzir um podcast hoje. Qualquer um pode, tá? Então, a democratização foi um fator muito grande. A outra coisa foi o surgimento dos podcasts de nicho, que fazem muito sucesso. Alguns aqui que eu vou mencionar para vocês. True Crimes, tem podcasts incríveis sobre True Crimes, que é pegar um crime real e fazer uma autópsia, virar do avesso aquele crime, e às vezes fazer isso em vários capítulos, fazem muito sucesso, tem diversos muito bons no Brasil. Cinema, tem vários podcasts sobre cinema, tecnologia e variações em torno do tema, porque a tecnologia também é um tema extremamente vasto, então ela pode ser fatiada, né? Livros, etc. Outro fator de popularização dos podcasts foi a migração das celebridades de TV, de rádio, de cinema, que começaram a perder emprego, começaram a ter seus ganhos reduzidos e muitos migraram para o podcast. Não quer dizer que ele é um artista da Globo, ele deixou de ter um contrato com a Globo, mas ele continua sendo contratado para fazer novelas, para fazer séries, etc. Ele continua. Mas, paralelamente, ele usa o seu nome, ele usa a sua fama para criar um canal de podcast, e aí vem o outro fator, que é a monetização.
Quando o Luciano Pires começou lá a sua aventura 15, 16 anos atrás, a monetização era praticamente inexistente, né? Hoje, você assiste um podcast, às vezes até é chato, tem interrupções para inserção de anúncios e tal, mas a monetização foi muito rápida. Vou contar uma história aqui muito interessante. Vou fazer até um merchan, mas não tem nada a ver com a empresa. Teve uma empresa que há 1 ano e meio atrás se lançou 100% com campanhas de mídia em podcasts. Chama Insider. Eles vendem camisetas, cuecas, meias, esse tipo de coisa, tá? Roupas, vestuário básico mesmo. Preto, poucas cores e tal. Um maior sucesso. A garotada ama Insider, tudo construído em cima de podcasts. Os podcasts de maior sucesso, o apresentador vestia a camiseta Insider, distribuía prêmio para os ouvintes, para a audiência de camisetas, presentes, o entrevistado recebia camiseta, enfim. Lançaram e foi um sucesso danado só com podcast. Isso marcou, para mim, marcou a época na indústria da publicidade. Foi um ponto muito interessante. E o apoio do YouTube, né? O YouTube que no começo não entendia direito, porque eu não falei, né? Mas o podcast começou só com áudio. Lá atrás, quando eu vi o Luciano Pires, era áudio. Depois virou videocast. No começo o YouTube não entendeu bem a proposta da coisa, mas hoje entusiasticamente apoia e facilita a vida. E outro fator são as plataformas de distribuição, das quais a mais conhecida é o Spotify, mas tem da Apple, tem 500 plataformas aí para distribuição de conteúdo de podcast. Isso tudo tornou o podcast uma plataforma muito popular. Agora, interessante, os podcasts são longos, gente. Falamos de uma juventude impaciente, com coisas muito profundas, muito longas. Surpreendentemente, os podcasts têm 2, 3 horas, tem podcast de 4 horas e eles são consumidos avidamente. Qual a explicação para isso? Uma das explicações as pessoas, quando virou podcast, passaram a ouvir o videocast, assistir o videocast na TV à noite. Então, em vez de ver uma série, um filme, hoje eu vou assistir um podcast aí com o meu podcast favorito, vai entrevistar um cara que eu gosto muito. Né? A outra coisa é que a gente aprendeu a dividir. Então, por exemplo, eu ponho um videocast no meu celular no carro, eu não vou vendo, mas eu vou ouvindo, eu vou quebrando. Então, podcast de 2 horas, eu ouço 4 meias horas. E todo mundo faz isso, né? Como é que você começa? Aqueles que não ouvem podcast. Eu acho que você tem que escolher os temas do seu agrado e ver quais são os podcasts mais legais dentro daquela temática. Eu até vou dar algumas dicas aqui, mas eu acho que vocês têm que procurar os seus podcasts de preferência pessoal. Se entrar no Spotify, por exemplo, você clica lá em podcast, vai vir uma centena de podcasts segmentados por tipo de assunto. Então é muito fácil descobrir onde estão os conteúdos legais. Os que eu gosto, eu vou compartilhar com vocês. Eu adoro Inteligência Limitada, que é do Rogério Vilela. O Rogério Vilela é um barato, é um cara que desenhava quadrinhos, desenhava para Marvel, puta de um quadrinista, né? Fazia stand-up, é um cara muito inteligente, divertido. E o podcast dele, como tem uma audiência muito boa, ele atrai personalidades fantásticas. E o cara produz podcast todo santo dia. Você acorda de manhã, olha lá, tem conteúdo novo. Então, adoro o Rogério Vilela, adoro o Podpah, com P-A-H no final. O Podpah é com Mítico e Igão, que são 2 moleques com cara de banda de rock pauleira, tá? De personagens assim bem estranhos, mas eles são muito divertidos, inteligentes. Eles iniciaram com foco em games. Eu descobri o Podpah com os meus netos, que adoram game e não perdi um episódio do Podpah. Mas eles evoluíram para futebol, que eu amo, e eles são ótimos em entrevistar jogador de futebol, técnico, então eu adoro o Podpah.
O Flow, que eu acho que é a maior audiência do Brasil, do Igor. Antigamente o Flow era o Igor e o Monark, quem já ouviu falar, teve uma briga lá. Eles não brigaram, mas teve um problema qualquer em relação a algo que o Monark falou, ele foi meio que cancelado em todas as plataformas, eles se separaram e o Igor reinventou esse Flow. O Flow é um podcast que eu admiro muito, porque o timing do Igor para entrevistar pessoas, para mim, é perfeito. Eu gosto dos sócios, os sócios com o Bruno e Malu Perini. Eles são daquele grupo primo que trabalha com finanças, tem vários podcasts, mas nesse podcast eles falam sim de finanças, mas eles falam muito sobre outros temas, sobre espiritualidade, sobre psicologia, sobre filosofia. O Bruno é um puta entendido em filosofia, adoro. Esse casalzinho também tem um time muito legal, porque trabalhar em dupla é bem difícil, né? Gosto do Cinemático, que fala sobre cinema, séries, streaming. Adoro, esse aqui é difícil até de falar, Ticaracatica, que é do Carioca e do Bola. Lembra deles, do Pânico? Estão fazendo um sucesso danado. Trazem muita gente do mundo de stand-up. Quem quiser relaxar, uma linha de podcast tipo TikTok, vai no Ticara... Eu nem sei falar esse troço aí, mas é esse aí que eu falei, tá bom? É muito bom. Eu gosto muito do Lex Fridman, esse é em inglês. É um podcaster que é professor do MIT. Ele é íntimo de todos os grandes nomes da indústria de high-tech, amigo do Sam Altman, da OpenAI, enfim, todos os caras do Zuckerberg, do Elon Musk. O Elon Musk teve 3 vezes no programa dele. Ele é espetacular para falar de tecnologia. Então, você gosta de tecnologia e, surpreendentemente, artes marciais. Ele gosta de artes marciais e de tecnologia. Ouçam esse programa que é imbatível, é um dos melhores do mundo, tá? E para fechar, queria dizer para vocês que eu pessoalmente comecei a gravar, não o meu podcast, o podcast da minha filha, Ju Mansur, e ela me convidou para fazer parte com ela. Ontem nós gravamos já os 2 primeiros episódios. Nós vamos lançar esse podcast em início de junho. Vai ser 1 por semana, não sei ainda o dia da semana que vai sair. O nome é 2 não pode? Com interrogação no fim, tá? E 2 pode sim. A gente quer mostrar que quando a gente quer se encontrar na coluna no meio, sabe ouvir um ao outro, não existe diferença de idade, de opinião, a gente acaba convergindo para um aprendizado mútuo, né? Vamos trazer convidados muito legais, então quem quiser nos assista lá a partir de junho, tá bom? É isso aí, gente. Muito obrigado, beijão para vocês.